Bom, voltamos, galera. Agora tá em 13, né? Estamos em 7, pagam 9. É um momento interessante de mostrar para vocês. Então, novamente, né? O Badug são quatro cartas, uma de cada cor, é o objetivo. O 9 não é uma carta tão boa, mas a gente mantém ele. Espera vir a preta, não veio. Eu estou jogando um outro torneio aqui junto. Deixa eu ver como que eu faço. Não, tudo bem. Bom, o que aconteceu? Eu estou jogando outro torneio, então o Skabog, ele trocou duas, né? Então tá tranquilo. Ele limpou, trocou duas. Todo mundo checou. Agora, nesse momento, perto da bolha, esse Raj ataque, esse jogador, ele é bem bom, bem capaz de blefar, né? De impor pressões. Aqui, ó, esse cara que chegou na mesa, esse piquenique, é o maior donkey do Brasil. Brincadeira. Ele é meu amigo pessoal, meu parceiro. A gente brinca, ele já me ajudou muito. Eu tenho muito agradecimento a esse um dos verdadeiros amigos aqui que eu fiz no cenário do poker. Curiosamente, ele caiu aqui na nossa mesa, né? Bom, aqui o cara tá betando, eu não tenho por que ficar pagando, né? Mesmo eu sendo o único que estava trocando uma só, o meu 9, se ele não completa o Badug, não é uma mão decente, mesmo as pessoas trocando uma, né? Eu estou no 9. Caso não venha o Badug, o, a terceira carta, por exemplo, 2, 3, 4 desse cara ganharia. O As 2, 3 ganha do 2, 3, 4, que ganharia do meu 9, né? Eu estava no 9, sem Badug. A maioria das vezes não vão ter Badugs. Cara, matematicamente, eu acho que, como não, logicamente as pessoas não ficam pagando até o final para ver, o Mamão tem capacidade de se transformar em Badug menos de 50% das vezes, hein? Então é um jogo que a gente pode escolher. Como eu disse, ele é nocaute, né? Metade da premiação ela é distribuída conforme você elimina os outros jogadores. Então, obviamente, que você pode dar preferência por ser um jogo triple draw, onde o gambling, o fator sorte, o fator gambling para uma mão específica é enorme, você pode usar uma estratégia de ser over agressivo nesse torneio, não vejo problema algum. Não acho que é o momento, né? Como a gente está vendo, tem umas bolinhas aqui, pelo menos para o dinheiro voltar, né? O dinheiro do investimento. Nesse momento eu sou, ou eu não vi que tinha um cara aqui com 1.100 fichas, mas também minhas quatro cartas eram muito altas e muito horríveis. Mas é uma situação que dá para limpar e trocar as quatro, para tentar matar ele, né? Como eu disse, esse jogo, quando você se envolve numa mão, ela tem um fato, como é triple draw, tem um fator sorte muito, muito grande. Você pode nascer com dois, as dois, três e faltando uma só. E o cara trocando quatro, ele vai ter 30% de chance de ganhar de você, cara. Se ele for até o fim. Piquenique, nosso amigo aqui, ganhou US$ 5, matou um, né? Afunilou mais o torneio. Agora estamos em 11. A mesa final é jogada em 7, né? Acho que não varia para 8. Deve ser continuamos jogando em 7 jogadores por mesa. Então a gente está relativamente perto da mesa final e bem perto da premiação, né? Da primeira faixa de premiação. Como vocês podem ver, eu estou triplicado em fichas, né? Começo com 10 mil, estou com 34, porém eu só matei um jogador, eu só ganhei $5 de bounty, que a gente fala, que é o valor agregado a cada jogador que você mata, né? Por exemplo, o Piquenique está valendo 11,88, ele deve já ter matado por volta de uns $13, $14 mais ou menos, ele já ganhou, já lucrou só eliminando outros jogadores, né? Eu acho bem legal ele estar na mesa,
porque ele é um jogador bem técnico, ele é bom, né? Nessa modalidade, e nessas modalidades mistas também. E vai ser interessante ele estar na mesa, porque ele é um jogador também com ele, o Rajataki. Temos aqui um field decente, né? Diferente daquele outro field do, do que eu fiz do Five Card Draw, daquele torneio. Aquele field era muito, mas assim, não tem comparação o nível dos jogadores, né, que estão jogando esse torneio, por mais que seja um torneio ainda não tão caro, de US$ 22, muda absurdamente a qualidade dos jogadores, né? O pulo de buy-in de US$ 3 para 22, você realmente vai estar enfrentando outros tipos de jogadores, por mais que tenham muitos jogadores ainda fracos, né? Mas, como eu disse, só que nessa mesa que eu sei, esse Scab Dog, eu conheço ele pouco, mas assim, o pouco que eu tô jogando aqui com ele parece ser um cara bem inteligente nessa modalidade. O Piquenique, como eu disse, eu conheço, é meu amigo pessoal, e o Rajataki, nosso amigo britânico, ele também é um regular, né? Vive disso, está todo dia jogando esse torneio e esse tipo de torneio. Então a gente tem que saber também, né? Quem são os melhores adversários para a gente enfrentar. Nessa mesa não tem tantos adversários assim, digamos, que dá para a gente explorar. Tirando esse Slina, que acabou de me dar um raise agora, que eu vi ele cometendo algumas falhas, na minha humilde opinião, que eu foldei, lógico, eu tenho quase do mesmo naipe, eu vou ter que trocar três, né? Mas, ó, aqui a gente tem, cara, esse é um cenário meio ruim, né? A gente nasceu badugado e é logo contra o Rajataka. Eu tenho duas opções aqui, foldar reto, porque, cara, por mais que ele não esteja badugado ainda, e por mais que a chance de ele badugar seja, como eu disse, menor. Ah, pronto, aqui tirou a dúvida, né? Aqui tirou a dúvida completamente. Mas mesmo se esse cara não só dá call ou folda, esse Baduga eu teria duas opções. Ou potar ele, porque se eu só dou call e estando, fica muito na cara, face-up que a gente fala, que meu Baduga é terrível. Então ele pode me explorar, ainda mais tendo a habilidade, como eu disse que ele tinha. Então eu acho que já dava para foldar reto, em cima do que eu estou dizendo, né, dos jogadores que a gente vai enfrentar. Tudo bem que aqui a gente não tem muita opção, né, não tem muito, digamos, jogadores fracos, que eu considero fracos aqui, ou exploráveis. Então a gente vai evitar spots duvidosos. Aqui a gente tem uma mão digna, né, forte, o fold aqui não existe. Eu não sei se eu aqui realmente, eu imagino que a melhor jogada aqui é o tribet. Eu prefiro jogar de call, mesmo falando para vocês que eu acho que a melhor jogada aqui é o tribet, ainda mais vindo dele, porque eu iria jogar só contra ele, não contra dois. Porém, por ser um momento de bolha, tem um lado bom, né? Que eu posso explorar, e ao mesmo tempo tem um lado em que eu não estou afim de mudar a minha jogabilidade. Se eu perder, se eu tribetar ele, enfim, que inflar demais o pote e acabar perdendo, vai acabar me prejudicando. Ó, ele trocou duas, né, o Slina. Ele deve querer betar outra, porque é 6.500. Mas ele não betou. Se eu quiser aqui, eu meto pote, né? Mas eu não vou fazer isso. Como eu disse, não é a minha característica ser um blefador, clicador de botão. Vamos torcer para vir uma azul baixa, né? Eu azul, temos um Badug no Valete. Aqui tá todo mundo trocando uma. Aqui é uma situação já complicada, né? Bem complicada, aliás. É difícil, cara. Tipo assim, por isso que eu gosto muito dessas modalidades diferentes, né? Aqui a gente tem espaço para transformar esse valete em blefe, dando raise nele. Porém, ele trocou uma só e viu que nós dois estávamos também trocando uma só.
É um Badug no valete. Eu não gosto de jogar de call essa mão, stand pat. Ele vai standar e vai betar pote e vai me deixar numa situação nojenta. Porém, eu vou dar call e vamos ver se efetivamente ele vai standar, né? O meu stand já está aqui. Agora, ele deve potar, né? Já que eu só dei call no meu stand. 4.200, cara. Como eu disse, eu vou ter que confiar na minha leitura e eu vou foldar, eu não vou querer provar para vocês. Esse valor dele, cara, não me parece ser um Badug muito bom, né? Definitivamente. Eu estou ganhando no máximo de um valete 10, mas eu acho que aqui eu estou ganhando menos de 25% das vezes. Eu prefiro foldar, ainda mais tendo ainda a mesma jogabilidade que eu tinha pré essa mão, né? Agora a gente pode ver que começa a apertar, né? As blinds começam a ficar mais cara, não tem ante, então cada pote que você perde, querendo ou não, machuca, cada blind que você puxa, igual o Piquenique fez agora, é muito importante para a manutenção de stack. Então, desde já, né, o meu erro naquela mão, do que eu foldei no valete, foi quando eu falei, eu devia tribetar essa mão, mas fui coxinha, quis controlar meu stack. Não sei se eu fui coxinha, né? Na hora eu tomei essa decisão, mas eu falei que a melhor jogada ali com certeza era agredir e dar um tribet nele, né? Ele tinha menos ficha, tá no momento de bolha, onde caindo mais um, todos entram na premiação, mas eu queria evitar essa variância nesse momento. Talvez eu me arrependa dessa decisão. Não é Oriente resulta, eu não estou sendo orientado pelo resultado daquela mão específica, e sim talvez pela falta de iniciativa que eu tive, né? Me faltou iniciativa naquela mão. Eu falei o que eu deveria ter feito, me faltou talvez coragem para efetuar. E eu joguei de uma forma muito conservadora, né? Aqui não tem muito o que fazer, é fold. O Scab tá limpando muito. A primeira vez que ele dá limp call, interessante, ele vai trocar duas, cara. Você vê que o outro potou estandou, vai potar, é meio pot fold aqui o Scab, né? Apesar que, cara, então, se ele tiver aí no lugar dele, por exemplo, ele se comitou, ele só pagou e se comitou, agora ele vai foldar, mas não vai. Por isso que eu digo, o all-in teria que ser dado na outra, né? Na outra street, já que ele vai abraçar, já que ele está comitado. Então aqui a gente já viu um leak dele. Ele não percebeu que ele estava comitado, que ele ia ter que pagar o River de acordo com o pot. E o River não, né? A última street, que a gente fala que é o último draw que tem, e ele acabou pagando, e mesmo depois não fazendo Badug, ele tem que estar lá. Então, o mais decente era ele ter dado a win, mesmo estando draw, já que ele quer jogar. Bom, já vimos aqui, né, que o Scab tem algumas falhas no jogo dele, mas pelo jeito ele vai embora agora. Ele vai embora. O piquenique tá montado. Caralho, tá todo mundo montado. Stand pro piquenique, né? Eu não sei em qual Badug ele tá. Eu imagino que deva ser no 9. Não, trocou uma o piquenique, trocou uma aqui e o Slina. O Slina estandou. Eu não esperava. Agora o piquenique rodou. A conta é forte, né, Pique? A conta é muito forte. O que o piquenique rodou? Ele pagou a win, deu a win, foi no 8, né? Só que o cara tava 8-7, piquenique 8-3, ele tinha as 2-3. A mão que ele nasceu, o piquenique, ele ganhou, o outro voltou pro jogo. Aí que jogo sem vergonha. Ele acabou rodando, mas ele perdeu o grande pote, né? O que eu queria dizer é que a mão que ele nasceu é a melhor mão que tem sem ser Badug, né? O As 2-3. Você tem As 2-3 de naipes diferentes. Essa mão ela é muito forte pré-streets, né?
Você tem o nuts sem badug, né? Tipo, se ninguém tem badug, você ganhou a mão com as 2, 3. E sempre com a possibilidade, nas trocas, de completar um badug e um ótimo badug. Enfim, eu não gostei do call do meu amigo, né? Por mais que seja nocaute. Tinha a cabeça aqui de US$ 10 envolvida. Talvez, beleza, né? Até tudo bem, as 2, 3 e pro hold aí, num triplo AWI. Mas eu não critico, mas eu não jogo assim. Eu vou jogar nesse momento, como eu disse, aquela mão eu joguei de uma forma mais coxinha, né? Eu não fiz o que eu deveria ter feito. Mas pelo momento do torneio, aqui a gente tem uma mão bem forte, né? 2, 4, 6. Não é das mais fortes, mas ela é bem forte. Aqui, cara, se eu pedalar ele, eu terei que abraçá-lo, certo? E a gente vai para esse cenário agora, né? Porque não tem mais espaço agora também de ficar dando callzinho e depois tendo que foldar. Então aqui eu comitei ele, né? Tipo, é isso. Já leva aqui. Era o que eu devia ter feito naquela outra mão também. Eu não vou mais perdoar depois que eu vi aquele erro que eu fiz. Que eu assumi, né? O erro que eu fiz. E por mais que desse errado, a decisão é a certa, cara. Ficar jogando esse jogo que ele é pot limit só de call, você fica muito vulnerável, porque o agressor, ele vai, a tendência dele, você vai trocar uma, né? Você não nasceu, a tendência dele é sempre continuar te potando e vai te tirando as odds, por mais que a sua mão seja muito forte. E você acaba, de certa forma, negando a sua equidade para não se comitar nesse pot limit PSKO. Por isso que é completamente diferente do limit, né? O limit é o avesso disso. Você não precisa, você quase nunca vai estar comitado, né? A não ser que as blinds estejam muito altas. E a pessoa não pode ficar te pressionando com pote, e só com apostas fixas, né? Aí, novamente, a gente tem uma mão boa, que esse jogador ele é bem agressivo, ele, ele não tem medo de bolha, né? Aqui a gente vai pagar. Ele fez 3 blinds. Vai trocar uma aqui. Ele também está trocando. O meu A58 aqui não deve ser bom. Eu posso transformar essa mão em blefe? Eu posso. 11 segundos de time bank. Cara, a gente teve algumas informações desse jogador. Eu vou pagar mais uma, né? É um cenário que eu não gosto. Mas eu posso blefar agora. Ele standou, né? Blefar o stand pat dele é sempre uma coisa muito interessante. Que ele já foldou o snap, ele standou e eu blefei o stand pat dele, né? Tipo, você cria um cenário onde eu estou vendo que ele está muito ativo e você tem que ter a iniciativa e a coragem. Ó, novamente, eu tenho uma mão muito forte e novamente ele fez 3x. Ele me parece ser um jogador regular, que sabe o que está fazendo, apesar daqueles erros. Cara, aqueles erros fazem parte de um jogador muito agressivo. Eu não critico o jogador estar sendo muito agressivo nesse formato de torneio. Cara, essa mão é muito forte. Eu estou na pior posição, né? No small blind. Eu vou deixar passar essa. Vergonhosamente aqui, coxinha, coxinha, medroso. Eu larguei essa mão. O cara é bem agressivo, né? A gente já viu que a gente vai ter que blefar ele em diversas ocasiões que a gente se envolver em mão com ele. E voltando ao detalhe que é um jogo onde não tem ante, né? A gente tem um espaço muito maior de tempo para esperar vir um jogo formado, um jogo decente, um spot que a gente fala, uma situação, uma mão, uma situação, um cenário muito mais favorável do que aquele. Aquele era um bom cenário, mas a posição não era tão boa e ainda esse jogador está se mostrando
over agro, né? Então eu teria que ficar dando over calls nele. O que significa isso? Eu vou ter que ficar pagando marginalmente ou blefando ele. Não é meu interesse nesse momento do jogo aqui, onde falta cair um para começar o novo torneio, né? Após o ITM, onde a gente pode abordar uma nova estratégia e, enfim, tem duas coisas, né? Você pode explorar nesse momento da bolha, já que sou um dos maiores em fichas aqui da mesa, e eu posso fazer a manutenção de stack, que no caso é a minha opção aqui. Eu não pretendo chegar aqui que vai faltando cara no jogador, para mim não é essencial eu estar com 80 mil fichas nesse momento. Não vai fazer muita diferença, né? Claro que faz, mas não é nada essencial. Bom, aqui a gente vai dar raise. Vamos fazer 2,5 blinds, um pouco mais caro. A tendência é tomar uns calls. E o piquenique a gente vai ter que dar call. Vamos abraçar ele. Espero que nós ganhemos. O piquenique ele tá meio que committed aqui, né? Quando o piquenique vem, ele vai atrair problemas. Agora todo mundo vai querer brincar. E agora o Slina pode chumber up. Se ele chumber up, eu vou ter que chumber up por cima para isolar o scab, né? Isolar o scab dog. Isso se ele estourar, né? Agora, se foi uma merda, na verdade foi uma merda o call esse scab dog, porque eu estava comitado contra o piquenique, certo? Agora eu vou ficar numa situação meio ensanduichada. Se não vier um 2 azul aqui, ó. Não veio, descartou uma, scab descartou duas. Tá. Aqui eu prefiro jogar de check, deixar o piquenique dar win, ver o que o scab dog vai fazer. Todo mundo checou, vamos ver de graça. Aí a gente fez. Aí armamos. Estamos num Badug decente, é um Badug no 10. Não é imbatível, longe disso. Mas é um Badug bem decente. Aqui a gente quer pegar a cabeça do piquenique. Espero que nossa mão seja. Aí é foda. Aí é foda, cara. Ai, é. Não tem motivo algum para eu dar call aqui, né? Tchau. Stand pro Scab. Olha lá, 3, 4, 6 pro Scab. Tive que foldar, né? O 10, Baduino 10, mesmo o cara sendo bem agressivo, você vê aqui que pelo cenário do jogo, na bolha, eu potando, o piquenique pagando e ele me colocando na porta, sendo que se eu tenho um Badug melhor que o 6, que é quase impossível, ele não iria fazer isso com um Badug menor que 8. Tipo, é isso. Eu até acho que até com um Badug de 8 ele ia se sentir mal, mas iria fazer isso. Então, o meu 10 acaba sendo um fold triste, mas fácil. Bom, gente, agora estourou a bolha. Já estamos aqui na faixa da premiação. Eu vou acabar esse vídeo já que já está em 23 minutos, né? Vamos ver se as coisas voltam a fluir, se a gente consegue fazer uma mesa final e eu volto a gravar o final do jogo aqui, se tudo correr bem. Valeu, galera. Espero aí de novo ter agregado com alguma informação, com alguma coisa. E é isso mesmo. Um grande abraço.